Oi, gente. Hoje eu vim falar a respeito de um assunto que foi uma sugestão de uma seguidora, que ela queria tirar dúvidas por entradas. Então, por que algumas pessoas têm mais entrada que outras? Então, o que é legal a gente saber aqui? Primeira coisa, mudou o seu padrão ou sempre foi assim? Porque algumas pessoas têm esse formato do cabelo. Por exemplo, eu tenho minhas entradas aqui. E isso não vai mudar. Isso é meu, isso é genética. Eu tenho, minha família tem. E tudo bem, eu convivo muito bem com elas. Eu não preciso me preocupar com essas minhas entradas. Agora, se você não tinha ou não tinha tão evidente, percebeu alguma alteração, então a gente tem que pensar em outras coisas. Primeiro, foi depois de uma queda importante que você teve? Então, o eflúvio telógeno, tem uma queda importante de fios num curto intervalo de tempo, cai de maneira geral no nosso couro cabeludo. Mas essa região das entradas, que é a região temporal, a gente já tem uma densidade menor de fios ali. Então, se eu tiver uma queda, ela vai ficar mais rarefeita, então vai ficar mais ralinho e mais evidente a minha entrada. Isso pode chamar atenção. Normalmente é uma queixa da paciente de eflúvio no consultório. Ela fala, eu vou ficar careca, olha as minhas entradas. E isso é muito comum. Nesse caso, se for uma questão de queda e aí sim apareceram as suas entradas, você pode procurar um dermato, vocês vão descobrir qual é o motivo desse eflúvio, vão acompanhar, tratar se tiver indicação de tratar e vai ficar tudo bem. Provavelmente você vai recuperar a sua densidade ali e a sua entrada volta a ser como era antes. A terceira coisa que a gente tem que investigar é a questão daquela paciente que vem progressivamente apresentando a entrada mais evidente. Nesse caso, sem queda importante e cada vez mais pronunciada essa entrada, a gente tem que pensar na alopecia androgenética de padrão masculino. Eu postei essa semana, vocês devem lembrar que não tem nada a ver o padrão masculino com homem e padrão feminino com mulher. A mulher pode ter o padrão masculino e o homem pode ter o padrão feminino. Só para lembrar, então o padrão feminino mantém essa linha e fica ralinho aqui em cima. E o padrão masculino ficam com as entradas e ralinho aqui em cima no vértice. Então, quando chega para mim uma paciente, mulher, com um padrão de alopecia androgenética masculino, eu tenho que prestar atenção em outros fatores que me façam pensar em excesso de hormônio masculino no corpo, que é o hiperandrogenismo. Isso é aumento de pelos, que a gente chama de hirsutismo, é acne, uma acne mais importante que foge do padrão. Então, nesse caso, eu tenho que investigar essa paciente para hiperandrogenismo. Não necessariamente os hormônios masculinos dela estarão alterados, mas se estiverem, eu tenho que descobrir por que isso está acontecendo, porque a alopecia padrão masculino pode ser uma consequência desses hormônios alterados. Se a gente fez os exames, os hormônios estão normais, a gente vai tratar como se fosse uma alopecia androgenética normal, sem problema nenhum, e vai ficar tudo bem. Então é isso, gente. Eu queria trazer um pouquinho dessas informações a respeito das entradas e esclarecer a seguidora que eu adorei a sugestão dela, tá bom? Um bom dia para vocês. Um beijo.